Olá, pessoal! Olá! Hoje no Livros e Leituras eu venho aqui falar de algumas leituras que eu fiz aleatórias, né? Geralmente aqui no canal eu comento mais leituras religiosas ou no âmbito da psicologia, psiquiatria, mas tudo sempre volta de alguma maneira para o religioso, e hoje realmente são leituras aleatórias que não tem nada mesmo a ver com religião, mas eu achei bem interessante, inclusive essas leituras fora da caixinha, fora do universo, né? Do universo religioso, eu comecei a ter bastante acesso através do aplicativo Esquilo. E esse aplicativo me dá as possibilidades de fazer leituras virtuais, né? Leituras digital, pela internet, pelo aplicativo. Então, realmente, né, é uma chance que eu tenho de ler o que geralmente eu não iria ler, eu não iria procurar, mas no momento que eles me oferecem um monte de coisa, ali dentro eu vou pesquisando, né? E o que me chama a atenção de um nome de um livro, ou me chama a atenção, né, por alguma coisa, ou a capa do livro, não importa, eu vou ali, né, leio a sinopse para ver o que é, sobre o que é, lá tem aqueles dados, né, para dizer o ano do livro, o autor, e aí com isso eu leio ou não o livro, e é nesse livro e nesse aplicativo eu vou falar, né, sobre 3 leituras que eu fiz nesse aplicativo, bem assim, aleatórias. O primeiro é o livro Como Conseguir o que Deseja, de Wallace Walters, né, americano. Assim, é um livro de autoajuda, mas me chamou a atenção, o que me fez fazer ler é que esse é um livro de 1907. Isso mesmo, 1907. Então eu fiquei assim, achando que seria o primeiro livro de autoajuda, porque eu pensei que essas coisas de autoajuda é dos anos 80, 90, e eu fui fazer uma pesquisa paralela, né? Parei a leitura para ver e descobri que o primeiro livro de autoajuda foi criado por um médico por volta de 1800, né, com esse conceito de autoajuda. Bem, então aí eu já fiquei bem curiosa para ler o livro, o que seria autoajuda por volta de 1907. A gente sabe que em 1907 a sociedade já estava começando a cair numa crise, né, de valores. As famílias estavam ali já começando com algum ruído, né? Já começava ali o desquite, ele já começava as roupas das mulheres e a ficar um pouco masculinizada, ou até mesmo usando peças masculinas. Então, assim, nós tínhamos uma sociedade em mudança pro ruim. E o que esse livro de autoajuda vai falar? Bem, parece muito óbvio, né? Mas até hoje eu vejo que é um problema. O que ele fala ali realmente é um problema da humanidade. Ele fala que o sucesso, né? Ele questiona assim, o que é sucesso? E ele fala que o sucesso não é ser, né? Mas o sucesso está em você se enfincar, né, nos bons costumes. Com outras palavras, obviamente, ele fala isso, né? Ele fala das boas atitudes, das boas maneiras. Então, assim, ele fala que se a pessoa quer ter, né? Ele fala o homem, naquela época, né? Quem fazia os negócios eram só os homens. Então, ele fala que se um homem quer ser um homem de bom negócio, ele tem que ser firme, né? Ele tem que firmar uma família, tem que tratar bem a esposa. Eu achei tão bonito isso. Trate bem a esposa, né? Então ele dita os bons costumes de não andar com qualquer um e a perseverança. E claro que ele fala, né? Você pode começar a fazer uma coisa e não ter todas as ferramentas, mas comece com o que você tem e com o que você pode fazer. Com o passar do tempo,
obviamente você vai evoluindo. E ele fala que você tem que fazer uma coisa que não só você goste, mas que você também saiba fazer. E hoje, né, a gente vê as pessoas, né, de sucesso fazendo o que gosta, o que sabe, estudando mais e crescendo e tal. E por outro lado, a gente vê uma sociedade que a gente tem que estudar muito, né? Mas para assim, ó, vou fazer tal curso para ganhar dinheiro, mas não é por amor, não é porque gosta, né? É sempre pensando só na remuneração, tal. Então a gente tem muitas pessoas frustradas, a gente tem muitas pessoas sem sucesso, porque é desgastante fazer o que você não gosta, né? E não é questão, mas se você é adulto, lógico que eu gosto de cantar, um exemplo, eu vou trabalhar como cantora, então vai ter horas que eu vou ter que cantar quando eu não quero cantar, eu vou ter que ficar em pé quando eu quero ficar sentada, mas faz parte daquilo que eu gosto de fazer. Então esses pequenos sacrifícios não me atingem de maneira tão mortal quanto alguém que não gosta ter que fazer tudo isso, né? Então, ele coloca isso e pode parecer muito simples, mas na verdade é uma coisa que até nos dias de hoje a gente ainda não faz. Até os dias de hoje, né, os pais, não é isso que os pais falam, né? Não é isso que a sociedade fala, você tem que ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, o sucesso verdadeiro não está no ter e no ser, né? Está em você fincar raízes onde que lhe proporciona realmente uma estabilidade. Então, ali a família, os bons costumes, bons amigos, né? Em você focar no que você sabe fazer. É interessante isso. Então, eu gostei muito desse livro porque segue, né, assim, o básico do que os livros de autoajuda eles falam no dia de hoje, né, no sentido de perseverança e tal. Mas, assim, é difícil a gente achar no livro de autoajuda de hoje sobre os focos familiares, né? Porque tá tudo uma bagunça. Mas, enfim, o básico da autoajuda, de você consegue, ele fala muito isso, né? Você consegue, ele joga uma positividade em você, mas ele também, ao mesmo tempo, é muito claro no que ele tá falando e não enrola, né? Então, eu achei bem, bem interessante. Assim, pra mim, né, não é o primeiro livro, mas era como se fosse o primeiro livro de autoajuda. Mas foi interessante saber que em 1907, onde estava acontecendo, perto de acontecer, né, crise econômica, cidades em desenvolvimento, cidades ficando vazias, né, quando a gente estuda os estados americanos e aí a gente sabe que tem cidades que ficaram, cidades fantasma, né? Então, assim, muito bom livro. Outro livro também que me chamou muita atenção é O Reflexo da Morte, que é uma história que começa com uma narração suave e tal, e de repente começa as coisas ficarem impactantes. O Reflexo da Morte, ele é bem misterioso, porque o rapaz vai a um circo, vai naquela ala, né, daqueles Casa dos Espelhos, e lá tem um espelho assim escondido que não estava para todo mundo, mas ele vai futucar o tal do espelho, coisas começam a acontecer, ele começa a agir de maneira estranha, não vou dizer o que é, e assim, a gente, eu fico esperando acontecer assim, vai dizer que é um sonho, mas não, as coisas vão acontecendo, coisas impactantes, adoro ficção. E não tem um final, porque esse é a parte 1, né? A gente fica aí esperando parte 1. Eu gostei muito do 1, realmente foi uma leitura impactante. Bem, é um livro infantil com lição para adulto chamado Doris, escrito e desenhado pelo britânico Locoli. Bem, eu achei interessante, né? Porque é um livro infantil, mas é uma reflexão profunda. Se trata de um elefante vermelho e esse elefante, ele tem vergonha dele mesmo, você acha que chama muita atenção. Então esse elefante, ele tenta ser outros bichos, então ele vai para outras, como se diz, ninhadas, para outros, né, para onde está lá um conjunto de animais, ele vai, não é?
Só que ele se encaixa no grupo, mas em algum momento as pessoas percebem, os animais ali percebem, olha, ele não é como a gente, é um elefante vermelho. E aí ele faz uma jornada tentando se esconder sendo outro animal. E quando chega no final, óbvio, ele entende que ele é feliz sendo um elefante vermelho, né? E é interessante porque isso aí é uma questão de identidade. Hoje as pessoas querem que nós sejamos outras coisas, que a gente não aceite a nossa natureza, né? A nossa natureza. Então isso serve para o adulto também, né? Essa é uma reflexão muito simples, mas bem profunda. Então, por exemplo, a sociedade moderna, ela quer que nós sejamos, por exemplo, a mulher quer que a mulher seja, né, tudo, menos o que a mulher realmente é. Então, quando a mulher ela é feminina, quando a mulher ela se veste como a mulher tem atitudes de mulher, todo mundo fala, nossa, mas né, é baixo isso, mas só que é o que é a mulher. Então, a sociedade quer que a gente seja outra coisa, que se encaixe em grupos que nós não somos parte, né? Assim como os homens também, né? Tem as suas características próprias e a sociedade quer que você seja outra coisa. Então, assim, é interessante que um livro desse, infantil, dá para trabalhar, né, a percepção de você ser feliz como você né? Como você é com a sua natureza, como você é com a sua família, né? Eu seria muito mais feliz se eu tivesse nascido em outra casa, que tivesse dinheiro, mas será que é só sobre isso? E as pessoas, e o amor? Assim, tem tanta coisa que esse livro traz como reflexão para a criança e para um adulto. E eu li esse livro, né, para poder indicar para amigas que sei que têm filhos, né? E eu fiquei assim, achando tão fofinho, e quando eu fui ler, realmente foi um livro, né, para refrescar, mas teve uma reflexão assim bem profunda, né? Teve uma reflexão bem profunda. Então, é uma historinha simples para criança, tem bastante figura e pouco texto, mas o texto que tem, né, faz a pessoa refletir. E interessante é que esse livro eu consegui trocar, né, dentro de como que funciona o aplicativo Esquilo, e depois de ler e ver que era bom, pensei, poxa, né, deixa eu ver quanto que é esse livro físico para comprar. E esse livro físico para comprar é quase R$ 100, né? Sem contar o frete. Ele é bem caro e eu não estou falando do importado. Acho que era 70 e pouco quando eu vi, né? Online, numa dessas lojas importantes aí. Então, assim, né? Fiz uma leitura boa, muito boa, e de maneira gratuita pelo aplicativo, né? Então, assim, eu estou gostando muito de fazer essas leituras aleatórias. Eu chamo de aleatório porque foge, assim, a leitura carro-chefe minha, que é sempre as religiosas, né? Mas eu vou trazer outros livros que eu li, né? Inclusive da literatura brasileira, que eu não li no tempo de escola, mas eu fiz essa experiência com o aplicativo Esquilo, né? Eles não estão me dando nada, assim, eu não estou ganhando, eu não estou fazendo propaganda. É porque realmente é muito bom e tem me ajudado, né? Porque no momento que a gente lê coisas diferentes, abre a mente, né? Abre a mente para a gente pensar coisas diferentes ou para enxergar as coisas de Deus mesmo naquelas coisas que não seja estritamente religiosa, né? Porque uma pessoa que tem, né, como Santa Faustina, ela conseguia ver tudo em Deus. Né? Então, assim, nós que temos fé católica, a gente faz uma leitura, vê um filme e tem a visão católica das coisas. Né? Por isso que às vezes a gente gosta de uma coisa, não gosta de outra, mas de tudo a gente tira um aprendizado, a gente não sai
de uma leitura sem não ter aprendido nada, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, leituras aleatórias que eu li lá no aplicativo Esquilo. Recomendo esse aplicativo gratuito com boas leituras e até a próxima, pessoal. Tchau!